estamos ao vivo com você. E agora vamos falar sobre saúde? Hoje, especificamente no Fala Doutor, vamos trazer informações sobre a hanseníase. Hoje nós vamos falar sobre hemorroidas, né? Roda a vinheta, produção. Então, como eu disse, hoje o assunto é hemorroidas, veias inchadas, o aumento da tensão de nervos com dor durante e depois de evacuar e até rompimento das veias com sangramento são alguns dos sintomas da hemorroida. Em alguns casos, as veias podem romper, provocando sangramentos. Hoje, então, é o assunto do Fala Doutor e ao vivo eu estou recebendo a médica proctologista, a doutora Carol Lisboa, aqui com a gente para participar do Balanço Geral de hoje. Muita gente sofre com hemorroida. Tem que tratar, tem que controlar os sintomas, mas geralmente quem tem hemorroida, né, doutora, passa a ter aí por muitos e muitos anos. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Tamires. Bom dia, telespectador. Obrigada pelo convite. E é um tema usual na nossa especialidade, né? Um tema diário, muito comum. E realmente afeta a qualidade de vida das pessoas. Como um principal sintoma é o sangramento. Ele, na verdade, assusta, né? Porque nem tudo é hemorroida, eu acho que a principal mensagem é essa. A gente tem, na cultura nossa, os diagnósticos populares de hemorroidas, né? Dados pelos nossos avós, pais, né? E, na verdade, muitas vezes não se trata de hemorroidas, né? Existem outras protuberâncias, outras carnosidades no ânus que possuem outros diagnósticos, mas, graças a Deus, a maioria das vezes são doenças benignas, né? E a hemorroida é uma delas. Perfeito, doutora Carol Lisboa. Lembrando que você pode participar com a gente, mandar a sua mensagem, a sua pergunta, a sua participação pelo WhatsApp do Balanço Geral. Na mensagem, diga seu nome, sobrenome e a cidade onde você mora. Vamos às participações aqui no telão do Balanço Geral. As perguntas da população para a doutora Carol Lisboa, proctologista aqui com a gente. Bom dia. Bom dia, Tamires. Bom dia, doutora. Meu nome é Rita Andrade. Eu gostaria de saber o que causa a hemorroida. Boa pergunta, querida. O fator principal, né, do desencadear dessa doença, na verdade, a hemorroida ele é um conjunto de vasos, né, que é normal dentro do canal anal, mas que se torna patológico a partir de alguns fatores predisponentes. Um deles é a hereditariedade e o que mais leva os sintomas a aparecer é a constipação. Então, o esforço evacuatório frequente do paciente que é constipado, que tem uma dificuldade de evacuar diariamente, ou aquele paciente, o oposto, aquele paciente que tem diarreia crônica, são fatores predisponentes para o aparecimento dessa protuberância e desse sangramento. A doença inflamatória é uma doença, a doença hemorroidária é uma doença inflamatória. Então, como eu falei, esses vasos já existem. No entanto, eles não são dilatados, nem estão inflamados, nem são traumatizados, normalmente, quando você tem um hábito intestinal normal. Mas a partir do momento que existe alguma alteração, isso pode acontecer. Tem que ficar de olho, né, doutora? Vamos a mais participações aqui. No telão do Balanço Geral, Lúcia Alves está ligada com a gente em Nossa Senhora do Socorro. Quais os sintomas da hemorroida? Então, retomando, o principal sintoma é o sangramento. O sangramento eu caracterizo como sangramento vermelho vivo, né, um vermelho claro, que vem associado ao ato de evacuar. Então, é aquele sangramento junto com as fezes, em rajas, pinga no vaso, às vezes no papel higiênico. Associado, em segundo plano, à presença de um prolapso, de uma carnosidade anal, que pode aparecer e regredir, ou aparecer com o tempo e não regredir mais. E muitas vezes o paciente tenta recolher, e isso vai acontecendo até o momento que isso não vai ser mais possível. Então, normalmente, sangramento e carnosidade. E compromete bastante a qualidade de vida, porque muitas vezes a pessoa fica impedida de sentar, fica impedida de fazer as suas atividades normais, de trabalhar, inclusive. Isso, né? Existem as crises, né? Como você falou da hemorroida que sangra, que como estoura, né? Que você comentou no início da entrevista. Então, isso existe as complicações. Então, a complicação de uma crise inflamatória, decorrente muitas vezes de alguma alimentação inadequada, principalmente rica em pimentas, enlatados e embutidos. E também tem que aí fala a inflamação ou a trombose, né? A trombose hemorroidária é uma complicação da hemorroida que a gente também tem que tratar e isso leva muito desconforto. Então, a gente fala que quando a hemorroida dói, é uma hemorroida que está complicando.
Entendi, doutora. Vamos a mais participações, mais perguntas aqui. João Ferreira, ligado em Santos Dumont, em Aracaju. Como é realizado o diagnóstico das hemorroidas? Ótimo, João. Veja, o diagnóstico é feito através do exame físico. Então, a anoscopia é essencial para esse diagnóstico. Nós precisamos fazer a inspeção e prosseguir no toque e na anoscopia. Não existe diagnóstico de hemorroida por achismo, certo? Porque minha mãe acha, porque meu marido viu, não existe. Existe o olhar do especialista para te dizer realmente se é isso ou tem algum outro diagnóstico diferencial. Tem mais participações aqui no Balanço Geral, aqui no quadro Fala Doutor, vamos lá? Bom dia. Bom dia, Tamires. Bom dia, doutora. Meu nome é Jéssica Mello e eu gostaria de saber como desinflama a hemorroida. Tamires, um dos principais fatores, né, um dos principais passos, na verdade, para que essa hemorroida desinflame é você melhorar a alimentação, analgesia, uso de anti-inflamatório corrente, né? A gente faz uso de algumas medicações que facilitam o retorno venoso e recolhe essa hemorroida, vamos dizer assim, ele desinflama, associado a pomadas anestésicas e anti-inflamatórias. Basicamente é isso. Tratamento específico mesmo para cura, tem ou não? Sim. O tratamento, a base disso, como eu já falei, é o tratamento clínico. No entanto, quando as hemorroidas começam a ficar mais exteriorizadas, maiores, o procedimento cirúrgico é indicado. Existem diversas formas de procedimento cirúrgico, desde as formas antigas, excisionais, né, de retirada realmente daquele tecido doente, que é o que a gente chama de hemorroidectomia, as pessoas perguntam convencional, né, que dói, que é difícil pós-operatório realmente. Existe a técnica pelo grampeador, existe o laser, vem acrescentando nos últimos momentos. Cada hemorroida tem a sua indicação, né? E isso tem que ser avaliado. Mas hoje existem opções, aumentos, né? Opções mais confortáveis de retorno ao trabalho mais precoce, com menor dor, que é o maior medo, né, de todo mundo, é justamente a dor pós-operatória. Então hoje a gente tem outras opções e técnicas em que esse conforto a gente consegue oferecer. Doutora Carol, quanto tempo de recuperação, quanto tempo o paciente, após o procedimento cirúrgico, ele consegue fazer suas atividades normais? Eu costumo dizer que a gente tem que adequar a atividade. Quando a gente tem um paciente que precise realmente de muito esforço físico, então carregador, é um paciente que carrega muito peso, isso demora um pouquinho mais, cerca de 30 dias. Mas naqueles pacientes também que têm hemorroidas menores, que as cirurgias são menores, mas que têm uma atividade mais leve, que não exija muito, né, o esforço físico, a gente consegue, assim, com uma semana, 15 dias, ele consegue voltar às suas atividades normais. Vamos a mais participações hoje, tirando as dúvidas dos telespectadores sobre hemorroidas. Luiz Pereira está ligado com a gente em Boquim, região sul de Sergipe. Ele questiona assim, todo sangramento ao evacuar é sintoma de hemorroida? Oi, Luiz, obrigada pela pergunta. Não. Então, existem outras patologias que cursam com sangramento, né? Existem outras patologias benignas, como a fissura anal, que cursam com o sangramento. Dessa mesma forma que eu falei, do sangramento vermelho vivo, pinga no vaso, junto com papel higiênico, etc. E existem os problemas malignos, e existem as doenças venéreas, né, que a gente tem que passear, rastrear por esses outros campos, né? Ultimamente tivemos casos não de câncer de ânus, né? A gente não fala de câncer de ânus, a gente não tem esse mês de câncer de ânus, né? A gente tem mês de câncer de reto, a gente tem mês de câncer de cólon, mas a gente não tem mês de câncer de ânus. E o câncer de ânus ele é muito ligado ao HPV, que é uma doença sexualmente transmissível. Então, se a gente for pensar nesse raciocínio, a gente também tem sangramento nessas patologias. Então, o câncer de ânus, né, também as úlceras, sífilis, enfim, existem outras patologias que cursam, por isso que é importante o olhar médico. Perfeito, doutora. Vamos a mais participações aqui no telão? Marília Vieira está ligadinha com a gente em Itabaiana. O que fazer para prevenir o surgimento de hemorroidas? Bom, se você tiver hereditariedade, isso é um fator que você não consegue modificar. Mas o que você consegue modificar é a sua qualidade de vida, fazendo atividade física, alimentação saudável, né? Diminuir esses usos de
de embutidos, enlatados, como eu falei anteriormente. É importante você manter o seu hábito intestinal saudável, né? Não precisa que você realmente evacue uma vez ao dia, mas que você tenha uma qualidade de evacuação importante, sem muito esforço e sem incômodo. Isso é a base, né, da não evolução. Tem um ponto muito importante na mulher que é a gravidez. Então, a gravidez ela é uma situação em que a gente aumenta uma pressão intraabdominal e que fisiologicamente está envolvido a presença desses vasos. Mas, normalmente, quando a mulher pare, essa situação vai ser retirada do processo e, normalmente, o que apareceu vai reduzir. Então, fica É algo realmente temporário, né? temporário. Muita gente participando pelo WhatsApp do Balanço Geral. A telespectadora Maria dos Passos, ela está ligada com a gente lá no povoado Nova Descoberta, em Itapuranga da Ajuda. Alô, população de Itapuranga, muito obrigada pela audiência. Ela fala assim, bom dia, Tamires, bom dia, doutora Carol. Eu tenho sangramento na hora de evacuar e sente também muita dor. Pode ser hemorroida? Tamires, pode. Mas a gente fala, quando existe essa dor, com o paciente trazendo a dor como principal sintoma, muitas vezes não é a hemorroida, e sim a fissura. A fissura é uma úlcera traumática que acontece no ânus e que geralmente causa essa dor mais lancinante, uma dor cortante, e o paciente refere dessa forma. Entendi. Vamos a mais participações aqui no telão do Balanço Geral. Hoje, tirando as dúvidas sobre hemorroida, Maria do Carmo ligada com a gente no Siqueira Campos, aqui na capital. A gestação pode contribuir para a formação da hemorroida? Sim, né? Não sabia da pergunta, mas comentamos agora há pouco, né? Então, sim, é um fator fisiológico de aumento da pressão intraabdominal, redução do retorno venoso, e isso vai ser provocado, né, a questão da hemorroida. Já havíamos comentado sobre isso. Vamos a mais participações aqui no telão do Fala Doutor. Essa a gente acabou de ler. Vamos para a próxima, então, aqui no telão do Fala Doutor. Hoje, tirando as dúvidas sobre hemorroida. Bom dia. Bom dia, Tamires. Bom dia, doutora. Eu sou Andrea Dantas e eu gostaria de saber como é feito o tratamento da hemorroida. Tratamento. Então, Andrea, o tratamento, a gente tem os tratamentos invasivos, como eu falei, né, as cirurgias. Existem pacientes em que a gente tem uma hemorroida numa fase mais inicial e que a gente pode lançar mão também de uma outra estratégia, que é a estratégia da ligadura elástica. É um procedimento simples que a gente faz no consultório mesmo e que tem um bom resultado para as hemorroidas iniciais. Doutora Carol Lisboa, eu quero agradecer a sua participação aqui com a gente, tirando as dúvidas sobre hemorroida. Muitas mensagens chegando no WhatsApp, por conta do tempo a gente não vai conseguir responder todas, mas esperamos que a gente tenha esclarecido algo para a população. Muito obrigada pela participação. De nada. Obrigada a todos e espero que seja um alerta, né? Estamos todos disponíveis, né, para atendê-los, seja no Hospital Universitário, onde eu atuo também, seja no privado. Muito obrigada. De nada.